A história de Moisés, do Egito à Terra Prometida. Compartilhe essa mensagem. A história de Moisés é uma das narrativas mais inspiradoras da Bíblia. Ela revela um processo profundo de transformação, libertação e cumprimento do propósito divino. Nascido em um tempo de opressão, Moisés foi escolhido por Deus para conduzir o povo de Israel da escravidão no Egito à formação de uma nação que refletisse o caráter do Senhor. Nesta mensagem, você vai descobrir quem foi Moisés, o contexto histórico em que viveu, como recebeu seu chamado, as etapas da libertação, as lições espirituais que essa trajetória ensina e sua relevância para os dias de hoje. Quem foi Moisés e qual era o contexto no Egito? O livro de Êxodo relata o crescimento do povo de Israel no Egito. Eles haviam se estabelecido ali nos dias de José, Gênesis capítulo 46. Mas, com o tempo, um novo faraó que não conhecera José, Êxodo capítulo 1, versículo 8, subiu ao trono. Temendo que os hebreus, descendentes de Jacó, se tornassem uma ameaça política e militar, ele os escravizou, impondo trabalhos forçados e decretando a morte dos recém-nascidos do sexo masculino. Êxodo capítulo 1, versículo 22. Foi nesse contexto que nasceu Moisés. Seus pais o esconderam por 3 meses e, confiando em Deus, colocaram-no em um cesto, Tebá, a mesma palavra usada para a Arca de Noé, e o lançaram no rio Nilo. A filha do faraó encontrou o bebê, adotou e o criou como príncipe do Egito. Êxodo capítulo 2, versículos 5 a 10. Assim, Moisés cresceu com uma identidade dupla, hebreu por nascimento e egípcio por educação, familiarizado tanto com a cultura egípcia quanto com as tradições de seu povo. O chamado na sarça ardente, a missão e o nome divino. Após fugir do Egito, Moisés viveu cerca de 40 anos em Midian, um território desértico habitado por pastores e nômades. Essa fase não foi perda de tempo. Deus o estava moldando. Antes de conduzir um povo, ele precisou aprender a cuidar de rebanhos. Antes de falar diante de reis, teve de aprender a ouvir no silêncio. O ponto de virada aconteceu no Monte Horebe, Êxodo capítulo 3, quando uma visão incomum chamou sua atenção. Uma sarça em chamas que não se consumia. Esse detalhe é teologicamente profundo. O fogo representa a santidade e a presença de Deus. E o fato de o arbusto não ser destruído simboliza a graça divina que purifica sem aniquilar. Ao se aproximar, Moisés ouviu seu nome: Moisés, Moisés. Essa repetição indica urgência e intimidade. Deus se apresentou como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lembrando que não era uma divindade nova, mas o mesmo Deus que mantinha sua aliança ao longo das gerações. Quando Moisés perguntou qual era o nome de Deus, uma questão essencial para apresentar-se diante dos israelitas, e o Senhor respondeu: Eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Essa expressão, em hebraico, Eiesher, significa muito mais que um nome. É uma revelação de sua natureza eterna, autossuficiente e presente em todos os tempos. Ele não apenas era o Deus de seus pais, ele é e será o Deus que caminha com seu povo. Moisés resistiu ao chamado, alegando não ser eloquente e não ter credibilidade. Deus, porém, prometeu estar com ele, deu-lhe sinais, como a vara que se tornava serpente, e enviou Arão como auxiliar. Esse encontro ensina que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. As 10 pragas e a Páscoa. Ao retornar ao Egito, Moisés se tornou o porta-voz de Deus diante do faraó. O pedido inicial era simples: deixe o meu povo ir para me adorar no deserto. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Mas o coração endurecido do faraó revelou uma batalha maior, não apenas política, mas espiritual. Cada uma das 10 pragas, Êxodo capítulo 7, versículos 1 a 12, confrontava diretamente os deuses do Egito. O Nilo transformado em sangue desafiava Pi, deus do rio. As rãs zombavam de Eké, deusa da fertilidade com rosto de rã.
A escuridão final humilhava Ra, o Deus Sol. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, trouxe o momento mais simbólico, a instituição da Páscoa, Pessach. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e passar seu sangue nas portas. Quando o anjo destruidor passasse, pouparia as casas marcadas. Esse evento não apenas libertou Israel fisicamente, mas estabeleceu uma memória de redenção, um ato que apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, cujo sangue nos livra da condenação eterna. João capítulo 1, versículo 29. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. O Mar Vermelho e a escola do deserto. Libertos, os israelitas se viram encurralados entre o mar e o exército egípcio. O medo fez muitos quererem voltar atrás. Moisés, porém, declarou: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo capítulo 14, versículo 14. Deus abriu o Mar Vermelho, e o povo atravessou em terra seca. Os egípcios que tentaram segui-los foram submersos. Mas a travessia não era o fim, e sim o começo. O deserto se tornou uma escola espiritual. Deus os alimentava diariamente com maná, pão do céu, dava água da rocha e os guiava por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Esse período ensinava que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas depender de aquele que sustenta. O Sinai, aliança, lei e presença. No Monte Sinai, Israel teve um encontro coletivo com Deus. Relâmpagos, trovões e uma voz poderosa marcaram a entrega dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Mas mais que leis morais, ali foi selada uma aliança. Deus seria o Senhor deles, e eles seriam seu povo. A lei incluía princípios para justiça, adoração e santidade, e também instruções para a construção do tabernáculo, o local que simbolizava a habitação de Deus no meio do povo. Essa presença era o maior tesouro de Israel. Não eram as terras nem os recursos, mas o fato de que Deus estava com eles. Queda, intercessão e restauração. Enquanto Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei, o povo, impaciente, construiu um bezerro de ouro. Êxodo capítulo 32. Esse ato de idolatria quase custou a presença divina no meio deles. Moisés intercedeu com ousadia e amor pastoral. Se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo capítulo 33, versículo 15. Sua oração não buscou apenas perdão, mas a continuidade do relacionamento. Deus renovou a aliança, mostrando que sua misericórdia supera o pecado quando há arrependimento e intercessão. O legado de Moisés. No final de sua vida, Moisés reuniu o povo e recapitulou a lei em Deuteronômio, preparando uma nova geração para a terra prometida. Ele subiu ao Monte Nebo, de onde contemplou a terra, mas não entrou. Deuteronômio capítulo 34. Sua missão não era terminar a jornada, mas apontar para aquele que viria. Séculos depois, Jesus seria reconhecido como profeta semelhante a Moisés. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Atos capítulo 3, versículo 22. Mas maior do que ele, não apenas libertando de uma escravidão física, mas do pecado, e não apenas conduzindo a uma terra, mas a uma nova aliança eterna. Qual o significado da história de Moisés para hoje? A história de Moisés é mais que um relato histórico, é um modelo espiritual. Assim como Moisés foi chamado do anonimato, Deus ainda chama pessoas comuns para missões extraordinárias. Assim como o sangue do Cordeiro poupou Israel, o sangue de Cristo nos redime. Assim como a presença de Deus guiou Israel no deserto, o Espírito Santo nos guia hoje. Ela nos ensina a importância de 1. Obedecer prontamente ao chamado de Deus. 2. Valorizar sua presença acima de qualquer conquista. 3. Liderar com humildade, mesmo em meio à oposição. 4. Confiar que cada deserto é uma preparação para algo maior. Conclusão.
A jornada de Moisés revela que a verdadeira vitória não é apenas conquistar uma terra, mas caminhar com Deus. Ele foi um libertador, legislador e intercessor, mas sua maior obra foi apontar para Cristo, o libertador definitivo. Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome do Senhor Jesus. Se essa mensagem te abençoou, compartilhe com seus amigos e familiares.